O Opinião Pernambuco está de volta com o tema febre amarela. Doutor Paulo Sérgio, houve também uma polêmica sobre a questão da vacina ser fracionada. É uma vacina que que era uma dose apenas, ela passa agora a ser distribuída para 5 pessoas. A eficácia, na sua opinião, ela continua de fato a mesma? Então, o Ministério da Saúde, ele tomou essa providência, né, essa conduta baseada em estudos que foram realizados há mais de uma década atrás, onde a República Dominicana, a República do Congo, na África, teve um grande surto de febre amarela e não havia capacidade instalada para o fornecimento e distribuição de uma quantidade tão grande de vacinas. Então, já existia um estudo que respaldava. Então, foi oferecida à população essa vacina em dose fracionada, que é um quinto da dose habitual, e com essa medida conseguiu-se controlar em pouco tempo o surto naquele país. Então, baseado nessa experiência prévia, a Organização Mundial de Saúde, ela chancela, né, ela valida essa conduta e é isso que o Ministério da Saúde vem empregando nesses 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A diferença é que os indivíduos que venham a receber a dose fracionada da vacina febre amarela, eles precisarão receber uma outra dose de reforço 8 anos após, porque após 8 anos, os níveis de anticorpos protetores, eles começarão a cair muito rápido e esses indivíduos, eles perderão a proteção. Mas nem todo mundo poderá tomar a dose fracionada. Então, por exemplo, indivíduos que tenham alguma doença que deprima a imunidade, indivíduos que estejam fazendo algum tratamento, que recebam medicamentos que diminuem a imunidade, indivíduos com AIDS, eles serão populações que precisarão tomar a dose, digamos assim, inteira, né, a dose habitual. Uhum. Doutora Cláudia, gostaria que a senhora falasse mais um pouquinho sobre essa distribuição, considerando esses fatores que o doutor Paulo Sérgio levantou aqui para a gente. Ou seja, algumas pessoas, elas ficam mais suscetíveis a serem contaminadas pelo vírus da febre amarela do que outras. Digamos que Pernambuco fosse acelerar um processo de vacinação. Eu gostaria, inclusive, de saber se, nesse momento, é possível se vacinar em Pernambuco, né? Se existe no serviço público a dose gratuita para quem quiser se vacinar. E quem seriam as pessoas que teriam a orientação para se vacinar nesse momento? Sou eu, você? Não, doutora Claudinice, desculpe. Doutora Cláudia é a próxima pergunta. Pernambuco não trabalha com a dose fracionada, né, a dose integral, mas a gente só recomenda para quem realmente vai para a área de risco, para a área onde tem o vírus. Pernambuco não tem vírus, então não tem necessidade de ter uma vacinação em massa no momento. Quem vai viajar vai ser essa vacina está disponível em todo o estado de Pernambuco, nos seus postos de saúde, mas lembrando que, como o doutor Paulo falou, tem que ser 10 dias antes, né? Se vacinar no dia da viagem, como estava acontecendo com muita frequência, o pessoal não valorizava muito isso, vou vacinar no dia que vou viajar, mas precisa 10 dias antes para ter aí a produção de anticorpo e ele realmente chegar nas áreas de risco imunizado. E quem não for vacinar e quiser tomar essa vacina, pode? Quem não for viajar, não. Quem não for viajar. Não. Quem não for viajar, bom, a gente não recomenda, porque não existe essa necessidade, mas ela não está proibida. Mas tem estoque em Pernambuco? Tem estoque suficiente. É importante falar que quem mora aqui no estado de Pernambuco e não vai viajar para uma área de recomendação, ela não precisa tomar vacina. Toda vacina, qualquer uma, existe sempre o risco de um evento adverso. Então, por que eu vou tomar uma vacina que existe um risco baixo, mas existe, e eu não tenho um risco de adquirir febre amarela aqui no estado de Pernambuco? Então, não faz sentido, né? Eu correr um risco, o menor que ele seja. Os riscos, o senhor vai falar daqui a pouquinho, certo? Eu vou trazer agora para a doutora Cláudia Zirpoli, para entender por que se trata de uma doença endêmica. E a doutora Claudinice falou que Pernambuco está abastecido, né? A pessoa necessitando, a vacina está lá disponível. No Brasil, em nível de Brasil, não existia esse preparo, né? Não existia. Não existia uma quantidade suficiente para atender a população, tanto é que se fraciona,
Não existia, não se imaginava que você fosse ter uma espécie de surto, né, da doença. Você não estava preparado para este crescimento, apesar de que alguns números já mostravam que existe essa possibilidade da gente viver essa situação. Então, realmente, a gente deveria ter se preparado um pouco mais, ou pelo menos ter começado esse processo de vacinação mais antecipadamente. Quando a gente diz que no Brasil existem áreas que são endêmicas, então o Brasil sempre teve a vacina e todas as pessoas que iam para áreas endêmicas, elas eram recomendadas a elas que elas tomassem a vacina. Lógico que você sabe como são as pessoas, às vezes não tomam, mas era obrigatório, pelo menos você vai para o norte e você deve tomar a vacina para febre amarela, porque lá existe. E como a gente vai muito para a área de mata, para aquelas áreas, né? Então era importante. Quer dizer, a grande questão é que o Brasil, eu acho que nós falhamos um pouco porque não antecipamos um pouco esse processo, porque alguns números já apontavam para esta possibilidade. Voltando um pouquinho para a história da vacina aqui em Pernambuco, quer dizer, mesmo existindo, eu também concordo plenamente com o Paulo, quer dizer, mesmo existindo a vacina, nós não devemos procurar a vacina. Eu acho que a vacina é só se a gente for viajar para uma área de risco. Primeiro, eu acho que o Brasil não tem uma quantidade de vacina tão grande que possa suportar uma situação que tem se vivido. Então, eu acho que existe a solução de fracionar, né? Eu acho que está se dando a solução correta, mas, ao mesmo tempo, eu acho que não é se vacinar se não se tem necessidade, né? É não correr risco também, como ele disse, com algum risco adverso, que todas as vacinas têm. Então, também seria uma loucura a gente correr para vacinar. Mas eu acho que a gente aguardar em Pernambuco, e eu acho que Pernambuco vai passar por essa sem ter nenhum caso, pelo menos nosso, não é? O interessante é que quem precisa da vacina não está tomando. E quem não precisa quer tomar, né? Porque existem muitas coisas na mídia, muitas informações equivocadas que o pessoal começa a consultar e vai, né? Muita informação de febre amarela e aí realmente a gente vê isso. Todo mundo em pânico, quer tomar vacina e não tem necessidade. Isso. E quem precisa de fato não está tomando porque tem medo. Eu acho que é importante, inclusive, programas dessa natureza, porque vai fazendo com que a população comece a entender melhor a situação, não é? E comece a entender que não tem que correr para o posto de saúde, não tem que procurar se vacinar se não vai para lugar algum, já que em Pernambuco não existe nenhum caso, não é verdade? Doutor Paulo Sérgio, que riscos são esses? Todas as vacinas, todos os biológicos trazem riscos de eventos adversos, desde eventos adversos leves, né, como dor no local da aplicação, vermelhidão, até eventos adversos graves, como, por exemplo, as pessoas ouvem falar da síndrome de Guillain-Barré. Então, a gente sempre fala, né, que o risco de um indivíduo adquirir uma doença imunoprevenível, ou seja, que é prevenível por uma vacina, ou então o risco de um indivíduo ter a doença e morrer pela doença é muito maior do que o risco de um evento adverso grave pela vacina. Isso é uma regra geral. Mas não faz sentido no caso da febre amarela, porque a febre amarela não existe no estado de Pernambuco. Então, se eu não vou viajar para uma área de recomendação da vacina, não faz sentido eu correr um risco, por exemplo, de 1 para 400 mil. Então, a complicação mais grave da vacina de febre amarela, que é quando, por exemplo, o indivíduo ele tem um problema da imunidade, ele não sabe e ele toma a vacina inadvertidamente. E aí o vírus da vacina pode se multiplicar e se disseminar por vários órgãos. Então, esse é um risco calculado, estimado em 1 para cada 400 mil pessoas. É um risco muito baixo, mas não faz sentido correr esse risco se eu não tenho, né, o risco de adquirir a doença aqui dentro do estado de Pernambuco. Diferente se eu for viajar para uma área onde o vírus esteja circulando. Tem acontecido mortes já no Brasil, inclusive, por conta de pessoas que têm tomado a vacina e não estavam fisicamente preparadas, né? Sim, existem algumas recomendações, por exemplo, indivíduos com mais do que 60 anos, via de regra, eles só podem tomar vacina se forem avaliados por um médico, uma avaliação cuidadosa, e esse médico avalie que aquele idoso ali, né, ele tem um status, uma condição imunológica que permita que esse idoso tome vacina. Doutora Claudinice, a gente está numa posição confortável agora, né? Mas eu lembro que
2016 a gente fez um programa aqui sobre Zika e o registro que a gente tinha de Zika no Brasil ainda era de 3 casos, parece-me, na Bahia. Pernambuco não tinha casos. De repente, Pernambuco passou a ser o estado com o maior número de casos de Zika por conta do Aedes aegypti. E o Aedes aegypti, ele é considerado um vetor também para a febre amarela urbana, muito embora a gente tenha também aí um longo período já sem que isso aconteça. Até que ponto essa presença tão grande do Aedes aegypti aqui em Pernambuco nos coloca suscetíveis a uma febre amarela urbana? Bom, se a gente tivesse febre amarela urbana, não começaria por aqui, que não teria nenhum caso silvestre, né? A gente já observava nessas áreas endêmicas que tem a febre amarela silvestre que poderia urbanizar. Mas estudos recentes quiseram... por que é que o Aedes não estava transmitindo, né? Já que existiam áreas que encontravam mosquito silvestre, tanto os sabetes como hemagogos, tinham Aedes e ele não estava transmitindo, não foi encontrado vírus no seu organismo. Então, um estudo recente realizado pelo Dr. Pedro Vasconcelos, do Instituto Evandro Chagas, viu que se tratava de uma linhagem diferenciada. Essa linhagem que hoje de Aedes que a gente tem, uma linhagem asiática. E essa linhagem asiática, ela não é competente para fazer a multiplicação desse vírus. Ao contrário do Aedes que a gente tinha 80 anos atrás, que foi um grande responsável pela febre amarela no Brasil. Ele era uma linhagem africana e ele sim permitia essa multiplicação e assim a transmissão. Então, por enquanto, a gente está tranquilo em relação ao risco de ter uma febre amarela urbana, mas a gente não pode subestimar, né? Então, todas as medidas de precaução a gente vai realizar, vai fazer, mas não com tanta ênfase de ter uma urbanização a qualquer momento. Até porque se tivesse que urbanizar, já teria nessas áreas que o vírus já circula há um bom tempo e não logo em Pernambuco, pelo amor de Deus, como já foi Zika, né? Que a gente já aprendeu muito com Zika e chikungunya. Ok, a gente faz mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre febre amarela.